Jesus também é conhecido como médico dos médicos. Curava doenças, expulsava demônios e perdoava pecados. Sempre quando curava dizia: sua fé te salvou, te curou. Como explicar para um cristão doente que tem fé em Cristo e buscar cura para a sua doença, mas que não a alcança? Como explicar para os familiares que rezaram tanto e que tiveram fé, mas fracassaram no seu objetivo de cura da doença? Muitos se decepcionam e abandonam suas crenças. Aqui não tem, é para a irmã Monique. Então, essa daqui é uma prática diária, né? Mas, ao mesmo tempo que Jesus, né, durante toda a sua vida ativa, em vários momentos também chorou, né? Porque ele depois ressuscitou, né? Lázaro, primeiro ele chorou porque Lázaro morreu e falou, né, da nossa pouca fé. Mas aquilo que mais aconteceu é que Jesus morreu na cruz. E naquela morte, ele mesmo se sentiu abandonado pelo Pai, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Chorou sangue na horta de Getsemane. E a gente não consegue explicar, né? Então, apesar da gente pedir cura, de pedimos milagres, né? Que Jesus operou milagres, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, algumas doenças não serão curadas, mas elas têm um significado, porque Jesus passou por isso primeiro, Jesus passou pela morte e nos redimiu todos. Então, para nós cristãos, o significado maior é que tem uma vida eterna. E se nós, né, sofremos, Jesus está conosco sofrendo, é um significado que a gente pode dar para ajudar o mundo inteiro a ser redimido. Eu sei que é difícil, mas isso, quando nós, né, como foi colocado também, quando a gente dá o significado, esse significado nos dá paz e serenidade para poder atravessar. Espero ter respondido. Complementar um pouquinho só. Veja, também está escrito: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E eu peço, choro, bato e não acontece nada, né? Então, a interpretação dentro do Espiritismo é que a gente deve pedir paciência, fé, resignação, esperança, que isso é o que nós sempre receberemos quando pedirmos. Esta é a interpretação do pedir e recebereis. Tá? Não é pedir e recebereis aquilo que nos é imediatamente satisfatório. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Aqui uma pergunta a Yakemi. Qual a importância dos grupos ou de pertencer a um grupo no processo de adoecer e no processo de cura na visão das religiões de matriz afro-brasileira? Eu gostaria de saber quem fez essa pergunta, se tem conhecimento das nossas práticas religiosas. Quem foi? Então, eu desconfiei que fosse alguém que conhecesse nossas tradições, né, Douglas? Porque é fundamental, a questão da pertença a um grupo é fundamental, né? Nós falamos em Egbés, e todos os indivíduos têm, inclusive, a sua identidade pessoal marcada pelo fato de pertencer a este ou aquele Egbé. Egbé a gente traduz por sociedade, irmandade, fraternidade e sociedade. Então, para ilustrar, assim, existe o Egbé Abiku,
que é a sociedade dos nascidos para morrer antes dos pais. E existe em contraposição Egbe Aragbo, que é a divindade dos espíritos amigos, que, por meio de rituais, preservam os abicus na Terra, né? Preservam os abicus por meio de rituais, impede que eles tenham morte precoce, né? Mas quando eu nasci com cordão à volta do pescoço, imediatamente eu já estou identificada como pertencendo ao Egbe dos Ainon, em qualquer lugar no mundo físico, no mundo espiritual, onde haja seres humanos nascidos nessa condição, nós integramos um Egbe, mesmo que a gente nunca se veja. Então, nos processos de cura, nós temos que identificar a que grupo você pertence, não só no momento presente, mas também transgeracionalmente. A gente vai buscar também na história do nosso passado para identificar a que grupo de pertença a que grupo nós pertencemos, para poder retirar daí as indicações de cura. Obrigada pela pergunta, que essa questão é bem importante, né, Douglas? Aproveitando que você está com o microfone, uma outra pergunta a você. O nome do livro que citou. Você citou um livro aí. Esse livro chama Psicologia da Religião no Brasil. Foi editado pela Juruá, acabou de sair agora em 2017. É organizado por Mary Ruth Gomes Esperandil e Marta Helena de Freitas. Ok. Tem o livro aí. Acho que a gente pode deixar no site depois a indicação, né? Agora para o monge Ryozan. Uma pergunta dividida em alguns pontos. Na prática de meditação, pude perceber a evidência, mais os pontos de desequilíbrios do que o de equilíbrio. Em um processo mental, sem que eu conseguisse processar o meu emocional. Linda pergunta, maravilha. Obrigado pela oportunidade. Pelo seguinte, a gente pega e diz assim, eu vou meditar um pouquinho para ficar em paz. Mas o que a gente encontra é uma mente conturbada. Agora, quando a água ela está barrenta, não tem nenhum processo ativo que a gente possa fazer para baixar o barro e ela ficar límpida. A única coisa que eu tenho que fazer, é esperar, aguardar. E aí o barro assenta e eu tenho a limpidez mental. E aí eu vou ver claramente tudo. E isso eu repito. Até que eu possa ter o acesso a essa paz, não só no período que dura a meditação, mas em todas as 24 horas do dia a gente diz, né? Qual o período ideal de meditação por dia? 24 horas por dia. É quando eu coloco em prática aquilo. Quando eu faço de onde eu estou o meu templo. A outra pergunta, como faço para atingir o entendimento, expressão emocional na prática meditativa? É isso. A gente diz assim, o zazen, ou a meditação zen budista, é chato até que não. Num determinado momento, e a gente não precisa entender os processos que a gente está fazendo. Ela vai funcionar. Mesmo no dia, por exemplo, que é chato, que é incômodo, que a gente toma contato com as nossas sombras interiores, quando a gente termina o período e a gente vai, né, para o nosso dia a dia, é incrível como ele rende, é incrível como a gente se sente bem. Assim, foi chato, mas, puxa, de alguma maneira me beneficiou. Né? E aí a gente vai cada vez tendo mais consciência a respeito disso, né? E desse bem-estar. Como na sequência coloca em prática no dia a dia essa forma de um novo comportamento que as experiências meditativas, tratamento das experiências meditativas. Em forma de um novo comportamento, as experiências meditativas. Eu vou citar uma frase de alguém que passou pelo processo e já colocou isso em prática. Sabe qual é a frase? É a seguinte. Mestre Dogen Zenji Sama, século XIII. Ele diz assim, aqueles que veem a vida mundana como um obstáculo ao Dharma ou ao sagrado, não veem o sagrado nas ações cotidianas. Estes ainda não descobriram que não existem ações cotidianas fora do sagrado.
Então, a percepção que a gente tem, num determinado momento, é que tudo, assim como é um estado de perfeição. Se não fosse isso, a gente não conseguiria ressignificar o nosso sofrimento. Se não fosse isso, por exemplo, eu vou citar Jesus pelo seguinte, porque vocês, a maioria, têm a formação cristã ou conhecem um pouco da formação cristã. Jesus, no seu tempo, o que acontecia com ele? Era dominado pelo exército romano. As mulheres eram estupradas. Eles eram saqueados. Imagina aquilo naquele tempo. E ele viveu aquele tempo, no entanto, ele é uma pessoa realizada e que levou várias pessoas à realização. Isso significa que você, num determinado momento, independe dos fatos que acontecem e encontra o seu bem-estar. Que evolução é essa? Num determinado momento, a nossa consciência, ela passa por uma metanoia, por uma transformação. E eu entendo que esse auditório está repleto de seres que são natureza Buda, são bodhisattvas disfarçados. É aquilo que está dizendo, né? Vós sois deuses e haveis esquecidos. A pessoa realizada, no meu lugar, o que ela estaria vendo? Deuses, bodhisattvas, que estão aí me ensinando o caminho. Eu aprendo, eu transformo tudo que eu encontro no meu mestre. E quem que vai barrar uma pessoa dessas? Que tem uma doença e fala assim, ok. Quando o mundo surge, né? Darwin. Quem é que vai isolar, por exemplo, um vírus da gripe para ninguém ter gripe? Se alguém faz isso, daqui a 10 anos, um vírus vai ser a coisa mais mortal do mundo. A gente tem que ter gripe, se vacinar e ninguém morre. Morrem poucos. Mas se a gente isola o vírus da gripe e depois solta, vai morrer, vai exterminar a humanidade. A doença é necessária. A dor é necessária. Ela é vital. Por exemplo, tem um distúrbio genético, uma síndrome, que as pessoas não sentem dor. Sabe o que acontece? Elas morrem cedo. Elas se queimam, quebram os membros e não sentem. E vão ter a mesma infecção, vão ter os mesmos processos e vão morrer, sem sentir dor. E a gente quer se liberar da dor? Por exemplo, a gente não quer uma anestesia. A prática da meditação, ela não é uma anestesia. A gente quer sentir tudo. A gente quer ser sensível. A gente quer ter a maior sensibilidade possível para poder, sabe o quê? Auxiliar os outros. Sem sensibilidade, como é que você vai ter compaixão? Então a questão não está no sofrimento. Não está na dor também. Que uma coisa é dor e outra é sofrimento, mas não está nem na dor nem no sofrimento. Eles são vitais, fazem parte da vida. Por exemplo, a morte, todos nós vamos morrer. Ela não é, ninguém fez nada errado. Abandone essa teologia da retribuição, porque eu sou bom, Deus não vai fazer nada comigo. Então, assim, por que o farol ficou vermelho? Como assim? Ele fechou. Mas eu me comportei bem, eu não comi carne, eu não fiz nada de errado, eu não olhei para a mulher do vizinho e o farol ficou vermelho, eu estou atrasado. Que Deus é esse que faz isso comigo? Isso é teologia de retribuição. Matem esse Deus. Coloquem um Deus muito melhor no lugar dele. Ressignifique. Ou então termine os seus conceitos. Mas seja feliz. Esteja bem. E eu vou dizer uma coisa muito importante que não foi dita aqui hoje. Quando uma pessoa ela tem espiritualidade, quando ela encontra um motivo, quando ela encontra o significado, ela não sofre. Ela não sofre. Ela adoece menos. Se ela é internada no hospital, ela tem um tempo de internação menor, os remédios fazem mais efeito, ela vai ficar menos tempo no hospital e quando ela estiver alta, ela vai ter uma taxa de retorno mínima. E ela vai viver muito mais do que os outros. Escolham. Escolham. Então, assim, você saiu, o sinal ficou vermelho agora na rua, você vai falar assim, o que eu fiz de errado? Ou você vai falar assim, poxa, deu contatinho lá, né? Ficou vermelho, agora ficou verde. Só isso. Para que você vai colocar um Deus adicional, uma religião adicional que vai dizer assim, o que eu fiz para merecer isso? Só não pense. Crie o seu meio hábil. Fale a frase, por exemplo, do professor Hermógenes, que é um professor de yoga. Ele diz o seguinte,
Entrego, aceito, confio e agradeço. Acabou. Você não precisa falar e acreditar em mais nada. Fale essa frase. Repita essa frase. Entrego, aceito, confio e agradeço. E aí você vai ficar gripado amanhã, você vai falar assim, por que eu fiz para merecer isso? Não. Entrego, confio, aceito e agradeço. O universo precisa de gripe. A dor existe, a doença existe. Você não fez nada de errado. Você ficou do lado de uma pessoa gripada e pegou gripe, acabou. Doutor Marcelo, pergunta para você agora. Como explicar a diferença entre ressignificação e conformismo? Resignação, perdão. O Espiritismo não é derrotista? Boa pergunta. Veja, no Espiritismo, livre-arbítrio e determinismo convivem simultaneamente, coexistem ao mesmo tempo, né? Não precisa ser determinista, fatalista, de estava escrito, e também não podemos fazer o que quisermos, temos todo esse livre-arbítrio. Eles coexistem porque o determinismo está naquilo que nós precisamos passar, tá? E na interpretação espírita, muitas vezes decorrente do processo reencarnatório ou da lei de causa e efeito, alguma coisa explicável de outra natureza, tá? Esse é o determinismo, aquilo que nós precisamos passar para atingir perfeição através da evolução. E o livre-arbítrio é o que nós vamos fazer com isso, tá? Eu posso me revoltar e fazer mal para as outras pessoas e trazer coisas negativas, portanto, atrasando todo o meu processo, e eu posso tentar ter serenidade, aprender com aquilo e ajudar outras pessoas que têm aquele mesmo problema, dividindo a minha experiência. Esse é o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, né, dentro daquilo que me acontece. Então, não é uma questão de apenas aceitar tudo o que acontece, mas a gente vai buscar a cura, vai buscar o cuidado, vai entender que nós temos uma natureza material. Nós temos que cuidar do nosso corpo, existe a oportunidade de tratamento, então eu vou atrás. E se eu não sou atendido naquilo, eu busco o significado para buscar o melhor caminho possível, através de atitudes positivas, né? Então, é determinismo e livre-arbítrio. A gente aceita aquilo que acontece, entendendo que tem um motivo, e dentro disso tenta fazer o melhor, né? Então, não é o derrotismo passivo. Irmã Monique, falamos bastante da religiosidade, mas como lidar, respeitar aqueles que se consideram ateus ou são apoteístas no processo de cuidado paliativo ou de doença degenerativa crônica, mas que buscam ajuda em apoio de capelanias, mas não querem o tema religião ou Deus? Eu acho que isso daqui é um desafio muito importante. E a doutora Cecily Saunders, que uma daqueles que criou os cuidados paliativos, falava, né, o sofrimento é intolerável quando ninguém cuida. E a doutora Ana Cláudia Arantes, agora na USP, ela tem um vídeo muito interessante na internet, no YouTube, onde fala a vida é um dia que vale a pena ser vivido. E sem falar de religião, né, ela fala dessa importância de estar junto, da solidariedade, da compaixão, né? E entendo que se nós estamos aí com as pessoas, sofrendo junto, muitas das vezes, né, um silêncio, o meu monge nos colocou aqui, um silêncio cheio de vida, que não é um modismo, que é uma presença. Muitas das vezes a gente não precisa falar de religião, mas a gente vive com a pessoa naquele momento, dá o significado naquele momento, a pessoa se sente
contemplada, né? E muitas das vezes a gente passa por cima, que a religião às vezes, né? Entre nós seres humanos a gente divide, mas a espiritualidade é uma coisa muito maior e uma presença muito maior. Ok, obrigado. Monge Ryozan, a nossa existência é casual? Segundo o budismo, é isso mesmo? A nossa existência é casual? Não, ela é causal. Você não vem de um espermatozoide de um óvulo? É a causa. Ela não é casual. Ela tem a causa. Está lá, pronto, ponto. É uma outra pergunta para você aqui. Como buscar a ressignificação da vida em um mundo onde está em constante mudança e não se basear em Deus, mas sim no conhecimento humano? Explica melhor a questão da morte após vida. Já que quando nascemos não estávamos mortos. Eu vou pela última, né? Já que quando nascemos não estávamos mortos. A pessoa não estava viva, ela não tinha nascido ainda. Se não tinha nascido ainda, ela não estava viva. Se não estava viva, estava morto. Agora, o nascimento, ele não vem da morte, ele vem da vida. O que é que tem, e cada um tem que fazer essa busca interior, desse algo que é não nascido e que não morre. Esse é aquilo, né? Existe o não nascido, o não causado, o incondicionado, o absoluto existe. E a primeira pergunta, né? Como buscar a ressignificação na vida do mundo que está em constante mudança? A impermanência de tudo é a sabedoria do universo em ação para que não haja morte, porque sempre há transformação. Veja bem, não existe nenhuma religião, olha, é difícil encontrar algo que seja comum a todas as religiões. Não existe nenhuma religião que eu conheça que diga que a morte é o fim absoluto. Não existe. Que a morte é o extermínio. Não é. Nenhuma religião diz isso. Nenhuma. Existe o não nascido, e aquilo que não morre. É o seu eu verdadeiro. É isso. Não existe morte. E a impermanência é transformação. E o processo nascimento-morte é contínuo. A gente está nascendo e morrendo o tempo todo. Tem mais, além de nenhuma religião, para nenhuma religião, a morte ser o fim cabal de alguma coisa, para a ciência também não é o final. Desde Lavoisier. Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O enunciado mais cabal, mais completo de Lavoisier é: num sistema fechado, não há perda nem ganho de energia. O universo é um sistema fechado, só existe ele. Só existe ele. Outra coisa, o budismo é um caminho não teísta. Ele não é ateísta. Ele sendo não teísta, é a mesma coisa que o país laico permitir todas as religiões. Ele é não teísta pelo seguinte: o primeiro mandamento é não falar o nome de Deus em vão. Não é? O budismo não fala nunca. Ele realiza o primeiro mandamento, que é difícil para burro, né? O que acontece? Não existe para o budismo aquela central administrativa no universo que está julgando a gente, e nem um criador que esteja separado da criatura. O que existe, em termos até cristãos, é a onipresença. A onipresença. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Mas quando você olha para as coisas, você vê a onipresença do sagrado? Se você vê a onipresença, isso é budismo, total. E é cristianismo, total também. Total também. Por exemplo, Jesus ele dizia assim, os discípulos falavam para ele: me mostra o Pai. Ele falou assim: poxa, vocês não estão me vendo? O que significa o eu sou? É que tudo é onipresença. Ele não está se achando, Jesus ele não está se achando. Ele está dizendo a verdade universal, da onipresença. Por exemplo, eu vou contar uma historinha para dizer o que é onipresença para o budismo. Um discípulo chega para o mestre e diz assim: mestre, aonde está Buda? E o mestre pergunta para o discípulo. Ele responde com uma pergunta. Ele diz assim: aonde não está Buda? E o discípulo se ilumina, porque ele começa a ver a onipresença.
De onde vem a regra de ouro? Faça aos outros o que você quer que seja feito a mim. Porque a interconexão de tudo aponta para a unidade de tudo. Então, tudo que você está vendo diante de você é só uma outra forma de si mesmo, de si mesma. É assim que a gente vê? Por exemplo, é fácil dizer, não, é onipresença, onipotência, onisciência. Sim, mas como você vê as coisas? Você se comporta com as coisas segundo esse ponto de vista da onipresença? Então você é feliz. Você sabe que não nasce, que não morre, que você faz parte do eterno. Do eterno. Como que o eterno pode ter um começo ou um final? É por isso que o budismo diz assim, olha, ele não é linear. Ele diz assim, isto é o círculo que inclui tudo, tudo. E ele está sempre em transformação, sempre em transformação. E isso que a gente quer o eterno, ele é impermanente, porque ele se manifesta em todas as coisas de forma impermanente, que nasce e que morre. Essa impressão digital, ela é única. Nunca existiu na Terra, não existe hoje, nunca vai existir. Ela é única, ela é individual. Tem um princípio budista que diz assim, não se elevar e rebaixar os outros, não é elevar e se rebaixar, e nem se considerar igual. Ninguém é igual a ninguém. Então, isso que é o eterno, que é a onipresença, ele é impermanente também. Ele é impermanente. A gente diz assim, tudo é natureza Buda, mas só algumas pessoas atingem o estado de Buda. E sabe o que é o estado de Buda? Eu vou dizer para vocês, eu não encontrei essa definição em lugar nenhuma. Ela é minha. Eu encontrei, sabe aonde? No meu zazen. É de lá que nascem os sutras, os textos sagrados do budismo. Sabe o que eu encontrei lá? Sabe o que é o estado de Buda? A minha definição? Adequação. Você sabe como é que você vai conversar com um paciente sobre dar bem-estar para ele na hora da morte? Amando aquela pessoa. Você vai ser adequado a ela. Você não vai falar de budismo. Você não vai falar de cristianismo. Você vai falar de coração para coração. Você vai usar os meios hábeis que estão no teu alcance. Aquilo que o sagrado está dizendo para você dizer, sem que você seja intermediário. Você não pense que você está sendo Buda naquele momento. Você está sendo aquilo que você é, a única coisa que existe. A única coisa que existe. E você pensa aquela pessoa, você ama aquela pessoa profundamente, como se fosse você, como se fosse a sua mãe, se você não se ama. Mas ame-se sim, para você poder amar o outro e poder dar para o outro conforto. O que ele está precisando? É um meio hábil, um meio expediente? Dê o meio expediente. Não está no Sutra Budista? Não tem problema. Não está lá no Conselho Regional de Psicologia? Meu Deus, que é isso? Meu Deus, eu que sou budista, eu estou dizendo, meu Deus, meu Buda, ame, ame. Se aquilo não tiver lá na regra B3C do Conselho Regional de Psicologia, você vai criar aquilo lá, você vai ser a mestra do Conselho Regional, você vai ser eleita presidente para poder modificar. Vai. Não subestime o limite de uma pessoa que tem o sentido das coisas. Quem criou o Estatuto do Conselho Regional? Uma pessoa motivada. Quem pode modificar o Estatuto? Uma pessoa motivada, que tem certeza. A última pergunta e depois passaremos aos agradecimentos e aos finalmente. A pergunta é dirigida a Yakemi. Qual é a origem ou o porquê ficamos doentes para as religiões afro? Agora está desligado, né? Obrigada. Está doente, está com axé deficiente, né? E agora as causas são múltiplas, né? Pode haver causas transgeracionais, como eu tinha dito, né? Que aí o tratamento tem tratamentos litúrgicos bastante eficazes, pelo que eu pude ver. Naturalmente, ação de agentes físicos, óbvio, e ação de bruxos e feiticeiros. A própria conduta é um dos principais fatores de adoecimento, a conduta inadequada, o convite, né, a
prática das virtudes é fundamental, como eu já disse também, e a interação de alguns desses fatores. Basicamente é isso. Gostaria